A Serra do Pisco, a história e os lugares. Até meados da década de 1960, existiam em Carapito, no início da Rua das Adegas, junto à praça, duas sepulturas escavadas na rocha que, pelo formato, deveriam ser antropomórficas. A partir do estudo de um grande número de sepulturas deste tipo, não só no noroeste de Portugal, mas também na região de Viseu e no concelho de Aguiar da Beira, em particular, os arqueólogos concluíram que o período de utilização destes túmulos medievais se deverá situar entre os séculos IX e XII. Além disso, os arqueólogos também concluíram que os núcleos eram constituídos, na sua maioria, por apenas 2 ou 3 sepulturas, como no caso de Carapito, o que indica que o povoamento se estruturou de forma dispersa e em pequenos grupos familiares, que terão sido, em muitos casos, os embriões de futuras aldeias. Como estas sepulturas são preferencialmente encontradas em espaços aplanados, destacados na paisagem e próximos de caminhos, isto também aponta para uma preferência por locais onde o desenvolvimento das atividades agrícolas era mais favorável. Todas estas evidências apoiam a tese que diz que após o ataque do Almanzor ao povoado da Serra do Pisco, no século X, os sobreviventes poderão ter começado a mudar-se para o vale em pequenos grupos, logo após a reconquista por Fernando Magno. Porém, no mesmo local, também existiu uma lagareta romana ou medieval, um tipo de estrutura agrícola usada principalmente na produção de vinho, o que pode indicar que o possível início da ocupação do lugar onde está estabelecido o atual Carapito seja ainda mais recuado no tempo. O local da construção destas estruturas não foi, certamente, ao acaso, uma vez que se encontravam a apenas alguns metros de uma antiga via romana, integrada no itinerário Chaves-Torre de Belmonte, e que na ligação entre Guilheiro e Queiris passava por Carapito. Vários milénios antes, a apenas 2 km de distância, os homens do Neolítico já elevavam os esteios do Dolmen I, onde já deveria ter acontecido a sedentarização de várias comunidades agropastoris. De acordo com um importante manuscrito do século VI, com o nome paroquial suevo, é provável que a Diocese de Viseu tenha sido estabelecida por volta do ano 569, cuja existência foi confirmada com a presença do bispo da Igreja de Vizensis, Viseu, no Segundo Concílio de Braga, a 18 de janeiro do ano 572. E apesar das fronteiras iniciais da Diocese não serem claras e terem oscilado ao longo dos séculos, é provável que a região de Carapito já estivesse dentro dos seus limites hipotéticos entre os séculos VI e VIII.
Mesmo que só se conheçam referências à existência da Igreja de Carapito a partir dos séculos XII e XIII, esta apresenta ainda hoje vários apontamentos da arquitetura românica cujo estilo surgiu em Portugal nos finais do século XI. As lendas em torno deste local são variadas e, acima de tudo, muito interessantes. Uma delas diz que, antes do Almanzor e o seu exército atacarem a povoação, a população retirou da capela a imagem de Nossa Senhora da Purificação e levou-a à pressa para a igreja do Novo Carapito. Dizem que isto terá acontecido mais do que uma vez, mas, para espanto dos habitantes, a imagem voltava sempre a reaparecer nos castelos. Só quando foi levada em procissão para a nova morada é que ficou definitivamente lá. Mas quem sabe se a lenda, que é semelhante à que se conta sobre outros santos, não tem um fundo de verdade? Ainda assim, a invocação de Nossa Senhora da Purificação ou Nossa Senhora das Candeias remonta aos primórdios do cristianismo. Segundo o preceito da lei mosaica, todo o filho varão deveria ser apresentado no templo 40 dias após o seu nascimento. E a mãe, considerada impura após o parto, deveria ser purificada em cerimónia específica para esse efeito. A festividade de Nossa Senhora era denominada das Candeias porque comemorava o trajeto de Maria até o templo, acompanhada pelos devotos que transportavam velas acesas. Em Portugal, a devoção à Virgem das Candeias ou da Purificação já existe desde o século XIII, em Lisboa, na paróquia de São Julião. Outra lenda que tem passado de geração em geração, esta sobre o abandono da povoação, fala-nos de uma invasão de formigas de rabo vermelho que picavam as crianças e provocavam grandes transtornos. Por causa disso, os habitantes teriam sido forçados a deixar o local, passando para o outro lado da ribeira, onde as formigas já não os importunavam. Hoje em dia, consideramos mais plausível que o êxodo tenha sido feito de forma muito mais progressiva. Mas quem sabe se no meio destas histórias não há um pouco de verdade. Nos trabalhos de manutenção, proteção, conservação e restauro realizados em 1989, os arqueólogos encontraram no local inúmeros fragmentos de telha de meia cana e pastas grosseiras e ainda um pequeno fragmento de cerâmica decorada do século XIX. De igual modo, durante esses trabalhos em 1989, foram encontrados penedos talhados do tipo a que os arqueólogos chamam Porta da Traição, a noroeste e no ponto mais alto, dentro do perímetro amuralhado, 2 ou 3 alicerces de edificações, todas assentes na rocha.
Nas fortificações, a porta da traição era uma porta falsa, de pequenas dimensões, que permitia aos ocupantes, em caso de conflito, entrar e sair de forma discreta e, em último caso, fugir. Ainda assim, como esta porta era normalmente uma abertura no espaço muralhado, também permitia o acesso do inimigo ao interior, possibilidade que levou à designação de Porta da Traição. Com efeito, a existência desta porta e o seu nome também têm uma lenda associada. No século XII, durante o período de reconquista cristã da Península Ibérica, as forças do rei Dom Afonso Henriques, após a conquista de Santarém e de Lisboa em 1147, deslocaram-se para Óbidos com o objetivo de conquistar a povoação e o seu castelo. No entanto, encontraram aí uma forte resistência por parte dos mouros. Tentaram durante cerca de 2 meses, mas sempre sem sucesso. Um dia, Dom Afonso Henriques e Gonçalo Mendes II da Maia, conhecido como o Lidador, decidiram que na madrugada do dia seguinte iriam fazer o ataque definitivo à fortaleza. Ambos foram dormir, mas durante a noite o Lidador foi acordado pela voz de uma mulher que lhe pediu que a levasse à tenda do rei, pois tinha algo de muito importante para lhe transmitir. A jovem, apesar de viver no Castelo dos Mouros, não sabia se era ou não moura, pois nunca tinha conhecido os pais. Aproximando-se do rei, diz-lhe que aquela era já a 3ª noite em que tinha tido o mesmo sonho. Um homem novo e de olhar doce mandava transmitir uma mensagem ao rei. Este deveria reunir os seus soldados e fazer um ataque surpresa à parte fronteiriça do castelo, enquanto o Lidador se dirigiria às traseiras com mais 10 homens, onde ela, a partir do interior, lhes abriria uma porta. Assim, um homem novo e de olhar doce prometia a vitória aos cristãos e também a salvação da jovem donzela. Apesar das reticências do Lidador, Dom Afonso Henriques decidiu seguir as instruções que a jovem lhe tinha transmitido. Assim, na manhã seguinte, a 10 de janeiro de 1148, Óbidos foi conquistada, tal como descrito pela misteriosa mulher, que, no entanto, nunca mais foi vista. Desde então, a porta por onde os cristãos entraram, nas traseiras da fortaleza, ficou conhecida como Porta da Traição. Neste caso, a lenda não difere muito daquilo que a história da conquista do local nos conta. Após os trabalhos realizados nos castelos em 1989, os arqueólogos puderam atribuir ao local um período de ocupação entre os séculos IX e XVI. No entanto, este período pode ter sido significativamente mais alargado. Durante as escavações, no espaço pertencente à capela, foi identificado um elemento extremamente importante, uma ara de época romana. Apesar de esta ara poder ter sido levada para o local
em qualquer momento da história, também poderá ter pertencido a algum soldado romano que por lá tenha ficado depois de ter sido desmobilizado, uma vez que este era um procedimento bastante comum para aqueles que terminavam as suas campanhas militares após vários anos de serviço. E esta segunda opção não é assim tão improvável, uma vez que a presença de aras romanas nos castros é relativamente comum, o que indica que muitos desses povoados poderão ter passado por um processo natural de romanização. De qualquer forma, é certo que estamos na presença de um povoado onde ao longo de muitos séculos viveram inúmeras gerações de carapitenses, com mais ou menos dificuldades, em períodos de paz e de guerra, de fome e de fartura, mas que, a dado momento e de forma progressiva, terão percebido que seria mais vantajoso começar uma nova vida no vale, onde os terrenos eram mais férteis, iniciando assim a construção do novo Carapito.